Ainda não é a última pregação no Salmo 37. Provavelmente semana que vem a gente termina, se Deus quiser. Salmo 37, nós vamos ler a partir do versículo 37. Salmo 37, 37. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, eles serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão também destruídas. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Você com certeza já presenciou alguma criança envergonhando os seus pais, né? Ou talvez se você já tenha filhos, talvez você já tenha sido envergonhado por eles, né? Eles se comportaram mal, eles fizeram alguma impropriedade, alguma malcriação na frente de outras pessoas, e você se sentiu extremamente envergonhado. Quem viu o mau comportamento do teu filho, até sorriu, né? Viu o teu filho cometendo alguma malcriação, ele sorriu. Mas você sabia que aquele sorriso era tão falso como uma nota de R$10, né? Era um sorriso amarelo apenas, como a gente diz, né? Apesar do sorriso, você sabia exatamente o que aquelas pessoas estavam pensando. Elas pensaram que ou você não ensinou o teu filho a se comportar de forma apropriada, ou então você até ensinou o seu filho a se comportar de forma apropriada, mas você não ensinou ele a te obedecer. Qualquer que seja o caso, o comportamento impróprio e malcriado do teu filho é resultado da tua inabilidade e incapacidade de educar adequadamente aquela criança. E é por isso que você se sentiu envergonhado. Porque o mau comportamento dela demonstra que você não sabe criar um filho, criar uma filha. Você não sabe educar uma criança. Como consequência, você se sentiu envergonhado pelo próprio filho. Nós concluímos então que o comportamento do teu filho diz muito acerca da tua habilidade e capacidade, ou então inabilidade e incapacidade como pai ou mãe daquela criança. O mau comportamento do teu filho, ou o comportamento do teu filho, diz muito acerca da tua habilidade ou inabilidade, acerca da tua capacidade ou incapacidade como pai ou mãe daquela criança. Os teus filhos também dizem muito acerca da tua fidelidade a Cristo como discípulo seu. Os teus filhos não dizem muito apenas acerca da tua capacidade como pai ou mãe, não. Os teus filhos também dizem muito acerca da tua fidelidade ou infidelidade a Cristo. Mas não apenas os teus filhos. Os teus netos dirão muito acerca da tua fidelidade ou infidelidade a Cristo. Os teus bisnetos, os teus tataranetos dirão muito acerca da tua fidelidade ou infidelidade a Cristo como discípulo seu. Toda a tua descendência, toda a tua posteridade terá muito a dizer acerca da tua fidelidade ou infidelidade a Cristo. E eu sei exatamente o que você está pensando agora. Você acredita ser responsável pelos teus filhos apenas quando eles são crianças, apenas quando eles são adolescentes. Apenas quando eles estão debaixo do teu teto. Não, eu sou responsável pelos meus filhos apenas enquanto eles estiverem vivendo comigo. Depois que eles não viverem mais comigo, depois que eles forem adultos, eles são responsáveis pelas próprias
ações, pelas próprias atitudes, pelas próprias escolhas deles. De fato, os teus filhos adultos são responsáveis pelas escolhas e ações que eles fazem, sejam essas ações más ou boas. É verdade isso. Mas o que você falhou em perceber é que mesmo enquanto crianças e adolescentes, os teus filhos já são responsáveis pelas ações e atitudes deles. Não é apenas o teu filho de 30 anos que já é responsável por aquilo que ele faz. O teu filho de 3 anos já é responsável por aquilo que ele faz. Né? Porque o teu filho de 3 anos sabe que não é não. Ou pelo menos deveria saber que não é não. Então não é uma questão de ele já tem idade agora para ser responsável, ele já é adulto. Não. Teu filho de 3 anos já é responsável. E ainda assim, apesar da responsabilidade dele, você como pai, como mãe, tem a responsabilidade de criá-lo na disciplina e instrução do Senhor. Conforme Paulo escreveu em Efésios 6, versículo 4. Quando Paulo escreve que os filhos devem criar os seus filhos na disciplina, instrução ou administração do Senhor, esse mandamento implica tanto o ensino positivo, ou seja, você diz para os teus filhos o que eles devem fazer. Isso inclui o teu exemplo também, porque não adianta você falar para o teu filho, faz isso, mas você mesmo não faz aquilo. Né? Com os filhos não funciona essa história de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não. O ensino positivo é tanto por meio de palavras, como também por meio de exemplos. Se você ensina aos seus filhos que a mentira é pecado, você não pode mentir. Você não pode ficar chateado com eles quando eles mentem para você e depois você mentir para outras pessoas. Isso é hipocrisia. Ensino positivo e também o ensino corretivo. O que é o ensino corretivo? É aquele ensino que corrige. Você disse aquilo que era certo, você exemplificou o que era certo, e o teu filho desobedeceu. Então agora você o disciplina, você o corrige, você o castiga. Se, enquanto crianças e adolescentes, os teus filhos não fossem responsáveis pelas escolhas e ações deles, não faria sentido você discipliná-los todas as vezes que eles te desobedecessem. Né? A disciplina só faz sentido se os teus filhos são responsáveis pelas suas ações. Então nós acabamos de refutar a tua desculpa. Você, como pai e mãe, recebeu de Deus a responsabilidade de garantir não apenas que os teus filhos, enquanto crianças ou enquanto adolescentes, sejam fiéis a Cristo, mas você é responsável também pelos teus filhos depois que eles são adultos. Você é responsável também pelos teus netos. Você também é responsável pelos teus bisnetos, pelos teus tataranetos. É tua responsabilidade garantir que toda a tua posteridade, toda a tua descendência será fiel e obediente a Cristo. E talvez você não esteja ainda convencido disso. Talvez você não tenha se convencido disso. Daqui a pouco nós vamos convencer você. Quando Paulo escreve que você deve criar os filhos na disciplina e administração do Senhor, ele não está pensando apenas em crianças. Você não deve apenas se preocupar com seus filhos enquanto eles são crianças. Paulo está querendo que você crie discípulos de Jesus.
como foi pregado no último domingo. Talvez você jamais tenha considerado as implicações generacionais do Evangelho de Jesus, e ainda assim é possível perceber essas implicações no mandamento de Paulo. Criar os filhos na disciplina e instrução do Senhor. Esse mandamento é, por necessidade lógica, um mandamento generacional, ou seja, ele é um mandamento que deve ser obedecido nova e novamente a cada nova geração. Porque se você cria filhos na disciplina e instrução do Senhor, isso quer dizer que os teus filhos criarão os seus filhos, ou seja, os teus netos, na disciplina e instrução do Senhor. Se os teus filhos não criarem os teus netos na disciplina e instrução do Senhor, é porque você falhou na educação dos seus filhos. E se os teus netos não educarem os teus bisnetos na disciplina e instrução do Senhor, é porque você falhou com os teus filhos e os teus filhos falharam com os filhos deles. E assim por diante. Acho que você entendeu a ideia agora, né? É inescapável o componente generacional desse mandamento, exatamente porque o Evangelho é uma mensagem de bênção, conforme Deus anuncia a Abraão lá em Gênesis 12, para todas as famílias da terra. É interessante que Deus não fala todos os indivíduos da terra. Deus fala todas as famílias da terra. Deus fala todas as nações da terra. A nação nada mais é do que um conjunto de famílias, né? Ainda que faltem décadas para que os teus tataranetos venham a nascer, e ainda que provavelmente você jamais os conhecerá, porque provavelmente você morrerá antes deles nascerem, é tua responsabilidade garantir que eles, que os teus tataranetos, sejam fiéis a Cristo. E se você não está convencido, preste atenção às palavras de Josué ao povo de Israel. Agora, temei o Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais serviram além do rio e no Egito. Servi o Senhor. Mas se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem servireis. Se os deuses a quem vossos pais que estavam além do rio serviram, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Isso é Josué 24, 14 e 15. Muitos crentes usam essas palavras como se elas fossem mágicas. Né? Como se o mero pronunciar delas tivesse o poder mágico de trazer salvação às suas famílias. Né? Meramente afirmar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso não faz nada pela tua família. O que temos aqui não são palavras mágicas e nem mesmo uma promessa da parte de Deus. O que nós temos aqui é uma resolução de Josué com relação à sua descendência, com relação à sua posteridade. Josué ordenou que Israel servisse ao Senhor. Mas mesmo que Israel não servisse ao Senhor, Josué afirma ter garantido que tanto ele quanto a sua casa servirão ao Senhor. Casa, nesse contexto, tem o sentido de família, tem o sentido de descendência, de posteridade. Josué tinha bem claro na sua mente que um crente tem como responsabilidade garantir que a sua casa, que a sua família, que a sua descendência, que a sua posteridade sirva ao Senhor. E Josué aprendeu isso da própria Escritura. Porque olha o que Deus afirma acerca de Abraão. Então o Senhor disse, isso é quando Deus aparece numa teofania para Abraão, né?
3 homens, um deles é Deus, outros 2 são anjos. Eles comem com Abraão, eles passam o dia com Abraão, e daí no final do dia, 2 homens, 2 daqueles 3 homens que são anjos, vão em direção a Sodoma, e Deus vai falar com Abraão dizendo, olha, eu vou julgar Sodoma e Gomorra. Eu vou verificar se aquele clamor que está chegando a mim é verdadeiro ou não. E Deus então está conjecturando consigo mesmo. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porque eu o escolhi a fim de que ele ordene, olha só, eu o escolhi a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. Eu o escolhi a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor. Quando Deus escolhe alguém, Deus escolheu Abraão, né? Deus também te escolheu para a salvação. Essa é a razão pela qual você está aqui nessa noite, né? Deus te escolheu para a salvação. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus elege alguém para a salvação, essa escolha, essa eleição, tem sempre um propósito. E são muitos os propósitos para os quais Deus elegeu o seu povo. O propósito destacado por Moisés nesse relato é que o escolhido, o eleito de Deus, tem como responsabilidade ordenar a seus filhos e a sua futura descendência que sirvam ao Senhor, que guardam o caminho do Senhor e pratiquem a retidão e a justiça. E Moisés acrescenta outro detalhe. Moisés disse que tudo isso Abraão faria, e efetivamente fez, para que o Senhor cumprisse na vida de Abraão todas as promessas que Deus fez a Abraão. E qual era o objetivo final das promessas que Deus fez a Abraão? O objetivo final dessas promessas era exatamente o Evangelho de Jesus. Esse era o objetivo final das promessas, né? Por meio de ti, por meio da tua descendência, eu vou abençoar todas as famílias, todas as nações da terra. O objetivo final das promessas de Deus a Abraão era exatamente o Evangelho de Jesus. O mesmo Evangelho pelo qual Jesus conquistou para você todas as bênçãos que existem da parte de Deus. As promessas foram feitas a Abraão, mas foi Jesus que teve que conquistar essas promessas. Porque ninguém da descendência de Abraão, nem mesmo o próprio Abraão, viveu à altura das promessas feitas. O único que viveu à altura dessas promessas, o único descendente de Abraão que viveu à altura dessas promessas, foi Jesus. O filho de Abraão, Jesus, assim começa o Novo Testamento, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ou filho de Abraão, filho de Davi, agora não me lembro qual é a ordem. Mas Jesus, no primeiro verso do Novo Testamento, é identificado como o filho de Abraão. Esse filho de Abraão é o mesmo descendente da mulher. Que teria e teve o seu calcanhar ferido quando na cruz do Calvário ele pisou sobre a cabeça da serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente, ou melhor, entre a tua semente e a sua semente, a semente da mulher, a semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso é Gênesis 3, 14 e 15. Essa passagem é conhecida teologicamente como o proto-evangelho. A primeira vez que o evangelho foi pregado. A primeira vez que alguém evangelizou alguém foi Deus evangelizando Adão
e Eva através da maldição que ele lançou sobre a serpente. O proto-evangelho, o evangelho em protótipo, por assim dizer, o evangelho em semente, fala de duas sementes, de duas descendências, de duas posteridades. A primeira descendência é a semente da serpente, que são os ímpios, os filhos do diabo. A segunda é a descendência da mulher, que são os justos, os filhos de Deus, o povo de Deus. Do meio da semente da mulher, dentre a semente da mulher, dentre os justos, dentre os filhos, entre o povo de Deus, se levantaria um homem, o Filho de Deus por excelência, que pela sua morte derrotaria a serpente e o seu reino maligno. Jesus é esse homem, né? Jesus, a semente prometida por Deus à mulher, o filho da promessa divina a Abraão, o verdadeiro filho herdeiro de Davi, o Filho de Deus, Jesus de fato derrotou a serpente e o seu reino maligno na cruz do Calvário. Quando ele entregou a sua vida debaixo da maldição para resgatar da ira de Deus o seu próprio povo. No entanto, aprove a Deus que a derrota de Satanás não ocorresse de forma imediata. Aprove a Deus que Jesus ferisse de morte a serpente, mas que a serpente permanecesse viva, agonizando à espera da sua morte. E talvez você se pergunte por que Deus quis que fosse assim. Por que Jesus já não derrotou o diabo de uma vez? Jesus de fato derrotou o diabo de uma vez por todas na cruz. Mas por que a serpente ainda está agindo? Por que o diabo ainda está agindo? Jesus pisou na cabeça da serpente, mas a serpente continua estribuchando. Por que a serpente continua agonizando? Por que Jesus não matou a serpente de uma vez por todas? Porque essa é a imagem, né? Pisar na cabeça da serpente é matar a serpente. Por que Jesus não matou, nesse sentido, o diabo de uma vez por todas na cruz? Existem muitas razões para isso. E nós não temos tempo de analisar todas elas. Apenas uma. Aprove a Deus que fosse assim, para que você fosse salvo. Porque do contrário, se a serpente tivesse morrido imediatamente, o drama da história humana chegaria ao final. Para que continuar o drama da história humana? Satanás já teria sido aniquilado. Depois da morte e ressurreição de Jesus, se procederia com um juízo final, e então o estado eterno. Os ímpios seriam lançados no inferno, e os justos viveriam eternamente nos novos céus e na nova terra. E você não existiria. Isso quer dizer que você não poderia ser salvo se você não existisse, né? No entanto, Deus te elegeu antes da fundação do mundo para que você fosse salvo. Então, foi necessário, para que você fosse salvo, que Deus permitisse que o diabo vivesse um pouco mais ainda, além do momento em que ele sofreu o golpe fatal de Jesus. Jesus então feriu de morte a Satanás, mas não o matou imediatamente. E perceba, eu estou usando aqui matar nesse sentido figurado, né? Porque pisar na cabeça da serpente é matar a serpente. Jesus feriu de morte a Satanás, mas não o matou imediatamente, de modo que ele ainda está vivo, ele está agonizando. Ele está com o corpo dele estribuchando. E enquanto ele está estribuchando por aí, ele está causando muitos estragos nesse mundo. E aprove ao Deus que fosse assim para que você fosse salvo. Isso significa que a guerra entre a descendência da mulher e a descendência da serpente continua. Essa guerra continua.
Essa guerra não foi interrompida por Jesus lá na cruz do Calvário. Ela continua e ela vai se estender por toda a história humana. Essa mesma guerra é retratada por João lá no capítulo 12 de Apocalipse. Quando João vê um grande sinal no céu, uma mulher grávida que está para dar à luz um filho, homem, que regerá as nações com vara de ferro. Uma referência a Jesus e uma citação no Salmo 2. O Salmo 2 é que fala do rei ungido por Deus, regendo as nações com uma vara de ferro. João também viu um dragão, e João identifica esse dragão como a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, e esse dragão estava preparado para tragar da mulher o filho que ela daria à luz. E João resume o nascimento, a vida, o ministério terreno de Jesus, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus e a entronização de Jesus como Rei soberano do universo, com toda a autoridade sobre os céus e terra. João resume com essa frase, afirmando que o Filho homem nasceu e foi arrebatado por Deus, ou melhor, para Deus e para o seu trono. É assim que João resume todo o ministério de Jesus, toda a vida de Jesus. O dragão então foi precipitado dos céus à terra e passou a perseguir a mulher e a sua semente. Essa mulher e a semente é a mesma lá de Gênesis 3. Por isso que João fez a questão de afirmar que o dragão é a antiga serpente. O dragão foi precipitado dos céus à terra e passou a perseguir a mulher e a sua semente. E quem é a semente da mulher? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, perceba como o evangelho, do início ao final, desde lá de Gênesis 3:15 até o final da história humana, o evangelho trata não com meros indivíduos isolados na história. O Evangelho trata com linhagens, com posteridades, com descendência. O povo de Deus é a semente da mulher. É a descendência da mulher. É a posteridade da mulher. São aqueles que a mulher gerou ao longo da história. Esse é o povo de Deus. Esses são os filhos de Deus. É da vontade de Deus abençoar cada um dos seus filhos, para que a descendência de cada um deles faça parte dessa linhagem santa, da semente da mulher, que são os justos, que são os filhos de Deus, que é o povo de Deus. É da vontade de Deus abençoar os seus filhos, de modo que a descendência deles faça parte da semente da mulher. Essa é a razão pela qual Paulo escreveu um mandamento, para que você crie os seus filhos na doutrina e instrução do Senhor, para que a tua posteridade faça parte dessa descendência bem-aventurada da mulher. Então, sendo que Deus deseja abençoar com a salvação os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e toda a tua posteridade, toda a tua descendência, sendo que é a vontade de Deus isso significa que você deve fazer de tudo para garantir que isso de fato ocorra. Você deve fazer de tudo para garantir que a tua posteridade será fiel e obediente a Cristo. Essa é a tua responsabilidade. Mas se você rejeitar essa responsabilidade que Cristo impôs sobre você, se você disser, não, até com os meus filhos eu vou me preocupar, mas com os meus tataranetos, não. Eu não vou me preocupar com a salvação dos meus tataranetos. Se você rejeitar essa responsabilidade que Jesus impôs sobre todos os seus discípulos, tenha certeza de que você não é discípulo dele. Se você rejeitar
essa responsabilidade, se você não estiver nem um pouquinho preocupado com a salvação da tua posteridade, tenha certeza de que salvo você não está. E a razão é simples. Poderia você ser discípulo de Jesus e não se esforçar para fazer discípulos de Jesus a partir da tua própria descendência? Poderia ser você discípulo de Jesus e não estar preocupado e não se esforçar para que a tua própria descendência também seja formada por pessoas que são discípulos de Jesus? Poderia você ter sido salvo por Cristo e não se esforçar para que a tua posteridade também receba essa mesma salvação? Nós podemos resumir esse problema da seguinte maneira: ou você garantirá que os teus tataranetos, que nascerão só depois de muitas décadas, sejam servos fiéis e obedientes a Cristo, ou você garante isso, ou você trabalha para isso, ou você se esforça para isso, ou então você mesmo deixou de servir a Cristo. Ou então você mesmo não é fiel a Cristo e nem mesmo obediente a Ele. Assim se resume esse problema. A questão que o Espírito Santo exige que você considere nessa noite é a seguinte: o que os teus tataranetos dirão acerca da tua fidelidade ou infidelidade a Jesus? Né? Porque da mesma forma que os teus filhos dizem muito acerca da tua capacidade ou incapacidade como pai ou mãe, os teus tataranetos terão muito a dizer acerca da tua fidelidade ou infidelidade a Cristo. É isso que o Espírito Santo exige que você considere nessa noite. O que a tua posteridade dirá acerca de você? Eles dirão que você foi fiel a Cristo a tal ponto de garantir que todos eles aprendessem acerca de Jesus, que todos eles fossem fiéis a Jesus e desse modo fossem abençoados? Ou eles dirão, mostrarão com seus próprios pecados e rebeldia contra Cristo, que apesar da tua confissão de fé em Jesus, apesar da tua profissão de fé em Jesus, você sempre foi um pecador rebelde contra Cristo. O que eles dirão? Os teus tataranetos te envergonharão diante de Jesus? Dizendo que você não estava nem aí para a salvação deles? Ou eles te honrarão diante de Jesus? Ou você garantirá que os teus tataranetos, que nascerão só depois de muitas décadas, provavelmente você nem os conhecerá. Ou você garantirá que eles sejam servos fiéis e obedientes a Cristo, assim como Josué garantiu, né? Josué disse, olha, se vocês não quiserem obedecer ao Senhor, problema de vocês. Eu estou garantindo que eu e a minha casa, eu e a minha descendência, serviremos ao Senhor. Ou então Abraão. Deus dizendo acerca de Abraão, eu o escolhi para que ele ordene os seus filhos e a sua descendência futura que me obedeçam. Ou você garantirá que os teus tataranetos sejam servos fiéis e obedientes a Cristo, ou você mesmo deixou de servir a Cristo, não sendo fiel e nem obediente a Ele. Será que Jesus terá a tua completa... Isso aqui é apenas a introdução. Será que Jesus terá a tua completa atenção nessa pregação? Para o teu bem e para o bem da tua posteridade, da tua descendência? Tomara que sim. Porque nessa pregação o Espírito Santo fará aplicações
importantíssimas da palavra de Deus, a tua vida, que afetarão toda a tua posteridade. Então, considere seriamente a questão que o Espírito Santo te propõe nessa pregação. O que os teus tataranetos dirão acerca da tua fidelidade ou infidelidade a Cristo? E o ultimato que o Espírito Santo te dá é o seguinte: ou você garante que os seus tataranetos servirão a Jesus, serão obedientes a Ele, ou então você mesmo deixou de servir a Cristo. Deixou de ser fiel e obediente a Ele. Nós vamos primeiro entender esses versículos aqui que nós lemos lá no início, né, o versículo 37, versículo 38. Nós vamos entender esses dois versículos, vamos entender as implicações deles, e então nós faremos aplicações específicas de como na prática você garantirá que a tua posteridade seja fiel e obediente a Cristo. E se você não tem filhos, não se preocupe, porque essa pregação, ela não é apenas para quem tem filhos, ela é também para quem não tem filhos. Ela será útil para todos. E talvez você esteja se perguntando de onde nós tiramos a ideia de descendência e posteridade para essa pregação, uma vez que essas ideias não aparecem nos versículos 37 e 38 do Salmo 37. Né? Nós lemos: nota o homem sincero, considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, são homens destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Não há nada aqui que fala acerca de descendência, de posteridade. Bom, na verdade, os dois versículos falam de descendência e posteridade. A gente só não percebe isso porque, infelizmente, essa tradução aqui não é a melhor, não é o melhor trabalho que os tradutores da Almeida Corrigida e Fiel fizeram aqui. Tá? A gente vai gastar um tempo aqui tentando entender esses dois versículos. E não apenas a ideia de descendência e posteridade aparece aqui, como de fato a própria palavra posteridade é usada duas vezes nesses dois versículos. Uma vez no 37 e outra no 38. E se é possível perceber, eu vou dar direto aqui para vocês a minha tradução e depois eu vou explicar como eu cheguei a essa tradução, tá? Vocês acompanham ali no versículo 37 e eu vou ler a minha tradução. Guarda a irrepreensibilidade e perfeição e considera o que é moralmente justo, pois posteridade haverá para o homem de paz. Isso é a tradução segundo o texto hebraico. Segundo a Septuaginta, parecidíssimo. Guarda a irrepreensibilidade e integridade, preste atenção ao que é moralmente justo, pois para o homem pacífico haverá posteridade. Agora nós vamos explicar todas essas coisas aqui. Se vocês notarem o início do versículo 37, onde nós vemos ali, note, ou nota, o homem sincero, vocês vão notar que a palavra homem ali está grafada em itálico, né? Está inclinado para o lado ali. Nota o homem está inclinado para o lado, está em itálico. A Almeida Corrigida e Fiel, que é a Bíblia que nós usamos, ela grafa em itálico todas as palavras que não constam no texto original. Todas as palavras que eles acrescentaram. Quando eles acrescentam uma palavra ao texto, eles colocam essa palavra em itálico para mostrar para o leitor que eles acrescentaram essa palavra. Essa palavra não estava e não está no texto original hebraico. E você talvez esteja se perguntando, por que acrescentar uma palavra? Quem aqui já teve que fazer alguma tradução do inglês para o português, por exemplo? Ou do português para o inglês? Às vezes você tem que acrescentar palavras, né? Para a expressão usada em inglês, por exemplo, fazer sentido em português. E vice-versa. Né? Nós temos expressões, especialmente as expressões idiomáticas que são chamadas, nós temos expressões idiomáticas próprias do português que, se forem traduzidas literalmente para o inglês, não vão fazer sentido. Por exemplo, tem um ditado em inglês que
que eu não vou saber agora como falar ele corretamente, mas o sentido dele é o seguinte: a ave que acorda cedo fica com a minhoca. Que é mais ou menos aquilo que nós dizemos: Deus ajuda quem cedo madruga. Né? A ave que acorda cedo é aquela que ela vai começar a sobrevoar e ela vai ver a minhoca no chão, ela pega a minhoca e se alimenta da minhoca. A ave que dormiu até mais tarde perdeu o café da manhã. A gente tem que, se for traduzir essa expressão idiomática própria do idioma inglês, se a gente simplesmente traduzir ela literalmente, palavra a palavra, não vai fazer muito sentido, vai soar estranho para nós brasileiros. Né? Então, se a gente quiser fazer uma tradução fiel, a gente não vai fazer uma tradução palavra a palavra. Vai ouvir o cara falando esse ditado em inglês e a gente vai citar o seguinte: Deus ajuda quem cedo madruga. O cara não falou nada disso, mas o sentido pretendido pelo ditado é esse. A ideia de que as pessoas devem levantar cedo se elas quiserem experimentar algum tipo de bênção, se elas quiserem ser produtivas, se elas quiserem ser abençoadas, se elas quiserem prosperar, elas não podem ser preguiçosas. Elas têm que levantar cedo. Isso se aplica também à tradução da Bíblia. A Bíblia, como vocês sabem, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Às vezes, é necessário acrescentar palavras para que o sentido pretendido no idioma original consiga ser expresso de forma correta no idioma para o qual aquele texto está sendo traduzido. Então, não apenas a nossa Bíblia, se você pegar outras versões bíblicas, o versículo 37, todas as que eu analisei, todas elas falam do homem sincero. Todas elas acrescentaram a palavra homem ali. A palavra homem, no versículo 37, só vai aparecer no finalzinho ali. O fim desse homem, ali sim, no original hebraico, existe a palavra homem. Vocês percebem que a segunda vez ali, o segundo homem não está em itálico. Então, a Almeida Corrigida Fiel e outras versões bíblicas acrescentaram a palavra homem exatamente para facilitar o entendimento da ideia que eles consideram estar sendo expressa nesse verso. Eu, por outro lado, entendo que a ideia expressa pelo verso 37, ela vai ser melhor traduzida para o português sem o acréscimo da palavra homem. É por isso que eu traduzi, em vez de nota o homem sincero, eu coloquei como guarda, ou guarda a irrepreensibilidade e perfeição. Depois eu vou explicar por que eu traduzi dessa forma, né? Mas eu não coloquei homem ali. O homem só vai aparecer no final. Guarda a irrepreensibilidade e perfeição, considera o que é moralmente justo, pois posteridade haverá para o homem de paz. Então eu entendo que acrescentar homem ali no início do versículo 37, na verdade, só atrapalha. O imperativo expresso pelo versículo 37 não é que você preste atenção ao homem sincero. Não é isso que Davi está ordenando aqui. Que você note o homem sincero, que você preste atenção a ele. Não. O que Davi está ordenando é que você seja esse homem sincero. É isso que ele está ordenando aqui. Ele está ordenando que você guarde a irrepreensibilidade e a perfeição. Vocês perceberam aqui que eu não traduzi como notar, eu traduzi como guardar, né? Porque o verbo traduzido aqui pela nossa Bíblia como notar é o mesmo que nós encontramos no versículo 34. Quando Davi escreveu, guarda o seu caminho. E vocês devem estar lembrados de que guardar passa a ideia de obedecer, de conformar-se e também a ideia de proteger. E logo mais adiante nós faremos a aplicação acerca disso.
A palavra traduzida aqui como sincero, ou ainda sinceridade, é melhor traduzida por irrepreensibilidade e por perfeição. Ela pode ser traduzida como sinceridade, mas ela também pode ser traduzida por irrepreensibilidade e perfeição. E eu prefiro irrepreensibilidade do que sinceridade, exatamente porque sinceridade diz respeito apenas ao padrão moral subjetivo da pessoa. Já a irrepreensibilidade diz respeito a um padrão moral que existe fora da pessoa, um padrão moral objetivo. Ou seja, a lei e os mandamentos de Deus. Para ser sincero, basta que a pessoa seja fiel àquilo que ela mesma considera ser o correto. De modo que um ladrão é sincero. Ele acha que é correto roubar as pessoas. O padrão moral dele, pessoal dele, subjetivo dele é o seguinte: não existe nada de errado em eu roubar as pessoas. Ele é sincero. Ele é sincero no seu roubo. É por isso que eu acho que irrepreensibilidade é superior à sinceridade. Porque o ladrão é sincero, o estuprador é sincero, o pedófilo é sincero, os maiores criminosos e os maiores pecadores deste mundo são sinceros nos seus pecados. Eles acreditam que aquilo que eles fazem é correto e eles praticam aquilo que eles acham que é correto. Agora, para ser íntegro, aquele ladrão terá que deixar de roubar. Para ser irrepreensível, segundo a lei de Deus, ele terá que abandonar o roubo. Ele terá que se arrepender de todos os roubos e assaltos que ele cometeu. Ele terá que devolver tudo aquilo que ele roubou das pessoas. Ele terá que trabalhar para ter como sustentar a si mesmo e para ter como repartir com aqueles que nada têm, conforme Paulo afirma lá em Efésios. O ladrão, ele não precisa mudar em nada para ser sincero, mas para ser irrepreensível, ele precisa mudar em tudo. Então é por isso que eu prefiro traduzir aqui não como sinceridade, e sim como irrepreensibilidade. Essa é a razão também pela qual o hebraico tam, que eu traduzi então como irrepreensibilidade, carrega também o sentido de perfeição. A pessoa irrepreensível, segundo a lei de Deus, é perfeita, segundo a lei de Deus. E por isso eu acrescentei isso à minha tradução. Eu peguei uma palavra hebraica e fiz duas possíveis traduções. Guarda a irrepreensibilidade e a perfeição. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, usa a palavra akákia no grego para traduzir o hebraico tam. E essa palavra no grego, além de irrepreensibilidade, também carrega o sentido de integridade. Então, nas aplicações que nós faremos daqui a pouco, nós vamos falar de irrepreensibilidade, de perfeição e de integridade. Tá? Esse é o primeiro imperativo do versículo 37. Guarda a irrepreensibilidade e perfeição. Ou ainda, guarda a irrepreensibilidade e a integridade. O segundo imperativo do verso 37, conforme o versículo, conforme a ACF, é considera o reto. Aqui o homem está subtendido. Aquele homem que eles acrescentaram no início está subtendido aqui, né? Considera o homem reto. Eu já preferi traduzir esse imperativo como considera o que é moralmente justo. Porque retidão nada mais é do que algo que moralmente é justo. Isso que é retidão. Né? Considera a retidão
considera aquilo que é moralmente justo. Então preste atenção. Esses dois imperativos, o verso 37, eles não estão ordenando que você note o homem sincero e que você considere o homem reto, porque o fim desse homem será a paz. Não. O verso 37 não está ordenando que você seja um mero espectador do final de paz do homem que é sincero e reto. Não. O versículo 37 está ordenando que você seja esse homem irrepreensível. Esse verso está ordenando que você seja esse homem perfeito, que você seja esse homem íntegro, que você seja esse homem moralmente justo, que você seja todas essas coisas. Não é observar essas coisas em outras pessoas. Não, é você ser essas coisas. É você se portar de acordo com essas coisas. Agora, como é que você será esse homem irrepreensível, perfeito, íntegro e moralmente justo? Ou como é que você será essa mulher irrepreensível, perfeita, íntegra e moralmente justa? A resposta a essa questão é dada pela interpretação e aplicação das palavras usadas por Davi no versículo 37. Guardar, como nós observamos em pregações passadas, tem o sentido de obedecer, tem o sentido de conformar-se. Conformar-se não no sentido de, eu vou me conformar porque esse é o meu destino. Não. Conformar-se no sentido de tomar a forma. Guardar tem o sentido de obedecer, tem o sentido de conformar-se, de tomar a forma. Ou seja, você deve obedecer à irrepreensibilidade, à perfeição e à integridade. Você deve conformar-se. Você deve tomar a forma da irrepreensibilidade, da perfeição e da integridade. E, obviamente, o padrão moral da irrepreensibilidade, perfeição e integridade é a lei de Deus, são os mandamentos de Deus. Guardar, como nós observamos também na pregação passada, tem o sentido de proteger. Tem o sentido de obedecer, conformar-se e também de proteger. Como você protegerá, no entanto, a lei de Deus e os seus mandamentos? A mesma aplicação que nós fizemos na semana passada. Você protegerá a lei e os mandamentos de Deus, impedindo que eles sejam interpretados e aplicados de modo a negar o objetivo pelo qual Deus os revelou. E você só consegue impedir que eles sejam interpretados de forma errada, pregando eles de forma correta. Você vê alguém mentindo? Essa pessoa que está mentindo, obviamente, ela está interpretando errado o mandamento que diz: não prestarás falso testemunho. Ela leu esse mandamento e ela interpretou esse mandamento como: prestarás falso testemunho. Essa pessoa que está mentindo na tua presença, ela está atentando contra os mandamentos de Deus. E cabe a você proteger os mandamentos de Deus de interpretações e aplicações erradas. Você deve dizer: olha, você está lendo o mandamento de forma errada. Deus não disse: prestarás falso testemunho. Deus colocou uma negativa ali na frente, né? Não prestarás falso testemunho. Você não deve mentir. Você deve se arrepender desse pecado. Você deve... A pessoa para quem você mentiu, você deve procurar ela agora e confessar a mentira. Você deve pregar às pessoas do teu convívio tudo o que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam. Então, o primeiro imperativo do versículo 37 ordena a você duas coisas. Ordena que você obedeça e se conforme, tome a forma
da lei de Deus e dos seus mandamentos, e que você pregue tudo que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam às pessoas do teu convívio. É isso que o Espírito Santo te ordena através do primeiro imperativo do versículo 37. Guarda a irrepreensibilidade e a perfeição. Guarda a irrepreensibilidade e a integridade. O segundo imperativo ordena que você considere o que é moralmente justo. Obviamente, assim como irrepreensibilidade, perfeição e integridade, o padrão daquilo que é moralmente justo é também a lei de Deus e seus mandamentos. Considerar tem 3 sentidos básicos. Tem o sentido de aprovar, tem o sentido de dar ouvidos e tem o sentido de tomar como exemplo. Então, para que você obedeça ao segundo imperativo do verso 37 e considere o que é moralmente justo, você terá que aprovar tudo o que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam, você terá que dar ouvidos a tudo o que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam, e você terá que tomar como exemplo tudo o que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam. Vamos resumir tudo aquilo que nós falamos até o momento. O Espírito Santo ordena que você seja irrepreensível. O Espírito Santo ordena que você seja perfeito. O Espírito Santo ordena que você seja íntegro. O Espírito Santo ordena que você seja moralmente justo. Em outras palavras, o Espírito Santo ordena que você aprove tudo o que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam. O Espírito Santo ordena que você dê ouvidos a tudo o que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam. O Espírito Santo ordena que você tome como exemplo tudo o que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam. O Espírito Santo ordena que você obedeça e tome a forma de tudo aquilo que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam. O Espírito Santo ordena que você pregue às pessoas do teu convívio tudo o que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam. É isso que o Espírito Santo te ordena. E se você fizer isso, se você obedecer o Espírito Santo, você será um homem de paz, você será uma mulher de paz. Ou conforme a Septuaginta, você será um homem pacífico, uma mulher pacífica. Nós lemos na parte final aqui do versículo 37, que o final deste homem será a paz. E essa tradução, ela é inadequada, por 2 razões. A primeira razão é que shalom, paz, não está qualificando a harit, traduzido erroneamente aqui pela ACF como fim, no sentido de futuro e destino. Não, shalom, paz, está qualificando ish, homem. Ou seja, Davi está falando de um homem de paz. Ou conforme a Septuaginta, de um homem pacífico. Se você quiser ser uma mulher e um homem pacíficos, e você deveria querer ser uma mulher e um homem pacíficos, porque somente estes é que são tidos por Deus como filhos seus, se você quiser ser uma mulher e um homem pacíficos, você deverá guardar e considerar tudo o que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam. A segunda razão pela qual a tradução aqui da ACF, da Almeida Corrigida e Fiel, neste ponto é inadequada, é que a palavra hebraica aharit, tanto no versículo 37 quanto no versículo 38, adquire, nesse contexto, o sentido de posteridade e de descendência. Em outros contextos, aharit pode ter o sentido de fim, significando futuro, significando destino. Mas nesse contexto aqui, essa palavra adquire o significado de futuro, no sentido de descendência futura, no sentido de posteridade futura. Logo, Davi não escreveu neste verso acerca do destino e futuro de paz que terá o homem que guarda e considera tudo
o que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam. Davi não está falando do futuro de paz do homem que obedece à lei de Deus, não. Davi escreveu acerca da promessa divina de que o homem pacífico terá da parte do próprio Deus a garantia de que a sua posteridade, de que a sua descendência será abençoada. É disso que Davi trata no versículo 37. Davi escreveu acerca da promessa de que o homem que guarda e considera a lei de Deus e os seus mandamentos tem a garantia de que Deus abençoará a sua descendência. E a promessa de que Deus abençoará a descendência do homem pacífico, de que Deus abençoará a posteridade do homem que guarda e considera a sua lei e os seus mandamentos, ela fica mais evidente quando nós consideramos que no versículo 38, a maldição de Deus sobre os transgressores e sobre os ímpios é a sua destruição e a destruição da sua descendência e posteridade. Nós lemos o versículo 38, quanto aos transgressores, eles mesmos serão alma destruídos, e as relíquias, sinceramente eu não entendo aqui porque que eles traduziram o hebraico que se refere à posteridade nesse sentido como relíquias. Aqui é a posteridade dos ímpios que será destruída. No versículo 37, Deus garante que o homem de paz terá uma posteridade, terá uma descendência, mas os transgressores, eles mesmos serão destruídos. E a descendência, a posteridade dos ímpios, será destruída, será exterminada. O caráter dos transgressores e da posteridade dos ímpios é completamente oposto ao caráter dos justos, ao caráter dos homens e das mulheres de paz. Como nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque, por definição, o homem e a mulher pacíficos são aqueles que guardam e consideram o que ordenam a lei de Deus e os seus mandamentos. Já os transgressores e os ímpios são aqueles que, por definição, desprezam, desaprovam, desobedecem e transgridem tudo o que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam. E essa distinção fica ainda mais clara quando nós consideramos a Septuaginta, porque a Septuaginta traduz transgressores como paránumos. Pará, contra, nomos, lei, contrário à lei de Deus. Deus recompensa com uma posteridade abençoada as mulheres e os homens pacíficos, aqueles que guardam e consideram tudo que ordena a sua lei e os seus mandamentos. E ao mesmo tempo, Deus amaldiçoa com destruição a posteridade maldita de todos aqueles que, pelo seu desprezo, desaprovação, desobediência e transgressão da sua lei, estão em inimizade contra ele. Se você quiser ser abençoado por Deus com uma descendência abençoada, se você quiser ser este homem pacífico, essa mulher pacífica, você deve guardar e considerar tudo o que ordena a lei de Deus e os seus mandamentos. E eu quero lembrar aqui que nós não estamos ensinando a obediência à lei de Deus em contraposição à fé em Jesus. Nós não estamos ensinando que nós somos salvos pela obediência à lei de Deus. Não, nós somos salvos unicamente pela fé em Jesus. Na penúltima pregação que nós fizemos, nós tratamos com bastante ênfase a doutrina da justificação pela fé, que ensina exatamente isso. A salvação ocorre unicamente pela fé em Jesus. Ninguém é justificado pela sua obediência à lei de Deus. Deus não olha as pessoas obedecendo a sua lei, e então ele considera a sua obediência como justiça a ser imputada a essas pessoas. Não, pela guarda da lei, pela obediência da lei, nenhum homem será justificado diante de Deus.
Porque ninguém pode obedecer à lei de Deus com a perfeição que Deus exige. Na verdade, só um homem obedeceu à lei de Deus com a perfeição que Deus exige, e esse homem é Jesus. E é por isso que nós somos justificados pela fé em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, a justiça de Jesus que ele conquistou quando ele obedeceu com perfeição à lei de Deus é dada a nós. Então a salvação se dá unicamente pela fé em Jesus. Mas aquele que crê em Jesus, não apenas crê em Jesus. Aquele que crê em Jesus, crê em toda a Escritura. Porque toda a Escritura trata acerca de Jesus. Então, a fé em Jesus não é essa coisa nebulosa, eu creio em Jesus. Não, você demonstra que crê em Jesus crendo em toda a palavra de Deus. E como é que você demonstra que você crê em toda a palavra de Deus? Obedecendo toda a palavra de Deus. Fé implica obediência. Eu já contei isso algumas vezes aqui, mas vou contar de novo. Eu tive um problema no dente, eu fui na dentista, a dentista examinou, ela disse, olha, tu está com um problema aqui, tem que fazer a extração do dente ciso que nasceu pela metade, tu tem um buraco aqui na gengiva, a comida entra ali dentro, tu não consegue tirar com a escovação, vem as bactérias ali, infeccionou e é por isso que tu está com essa dor na tua face. E ela me recomendou um cirurgião dentista. Ela disse, olha, tu compra esse antibiótico aqui, toma o antibiótico para acabar com a infecção e tu já marca com esse cirurgião dentista aqui para fazer a extração. Porque se tu não fizer a extração, vai voltar. Eu comprei um antibiótico, mas eu não marquei a extração. Porque eu pensei, não vai dar nada. Passou a infecção, mas 3 semanas depois voltou de novo. Eu não acreditei na palavra da dentista, né? Eu acreditei pela metade. Porque eu obedeci pela metade. Ela disse, compra o antibiótico e extrai o dente. Eu só comprei o antibiótico e não extraí o dente. Eu acreditei pela metade, e o que indica que eu acreditei pela metade é porque eu obedeci pela metade. A prova de que eu criei por inteiro é uma obediência por inteiro. Então, a salvação se dá unicamente pela fé em Jesus. Mas essa fé em Jesus, que alcança a salvação, é uma fé que crê em toda a palavra de Deus. E eu vou demonstrar que eu creio em toda a palavra de Deus, adivinha só, obedecendo toda a palavra de Deus. Então é nesse sentido que nós estamos falando da obediência à lei de Deus aqui, tá bom? Então se você quer ser abençoado por Deus com uma descendência abençoada, você deve guardar e considerar tudo que ordena a lei de Deus e os seus mandamentos. Você deve aprovar tudo que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam. Você deve dar ouvidos a tudo que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam. Você deve tomar como exemplo tudo que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam. Você deve obedecer e tomar a forma de tudo que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam. Você deve pregar às pessoas do teu convívio tudo o que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam. Você deve ser irrepreensível, perfeito, íntegro e moralmente justo, conforme tudo que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam. E você, por meio de palavras e exemplo prático de vida, deve ensinar tudo isso aos seus filhos. Tudo isso que eu falei, você deve ser isso, fazer aquilo, você deve ensinar tudo isso aos seus filhos. Para que eles sejam também esses homens pacíficos, essas mulheres pacíficas. E para que eles então ensinem os mesmos aos filhos deles, os teus netos.
e para que os teus netos ensinem o mesmo aos teus bisnetos, e para que os teus bisnetos ensinem o mesmo aos teus tataranetos, e assim por diante. Mas como é que você vai fazer isso na prática? Agora sim, a aplicação prática de tudo aquilo que nós vimos até o momento. Como é que você vai fazer isso na prática? Bom, vamos primeiramente aplicar tudo isso aos solteiros que não têm filhos e aos casados que no momento estão impedidos de ter filhos. Ore pelos filhos que ainda você não tem. Ore pela salvação dos filhos que você ainda não tem. Demonstre a Deus que você de fato, se Deus te der esses filhos, você de fato os criará na doutrina e instrução do Senhor, e demonstre isso já orando pela salvação de pessoas que ainda nem nasceram. Pela salvação dos filhos que você espera que Deus te dê. Ore também para que você tenha sabedoria para criá-los na doutrina e admoestação do Senhor quando eles nascerem. E se você vai orar para que você tenha sabedoria para criá-los na doutrina e admoestação do Senhor, isso quer dizer que desde agora você já deve se esforçar para entender a doutrina e a admoestação do Senhor, para entender a doutrina e a instrução do Senhor, para que quando os teus filhos nascerem, você possa criá-los de forma adequada. Não espere para descobrir o que é a doutrina e a instrução do Senhor só depois quando os seus filhos nascerem. Não, aprenda desde agora. Aproveite este tempo agora, no qual você ainda não tem filhos, para aprender e praticar o máximo que você pode da palavra de Deus. Para que quando os teus filhos nascerem, você esteja adequadamente preparado para criá-los na doutrina e instrução do Senhor. Mas se você desprezar esse tempo que Deus está te dando agora para se preparar para criar os teus filhos no temor do Senhor, por que Deus te daria filhos? Deus está no céu pensando, eu estou te dando tempo para tu aprender como educar os teus futuros filhos. Mas tu está preferindo usar esse tempo de outras formas. Então por que eu te daria esses filhos? Em pregações passadas nós demonstramos que Deus, e quando eu falo de pregações passadas eu estou falando de pregações que eu fiz em Colossenses, por exemplo. Nós demonstramos que Deus te considera responsável pelas orações que você faz a Ele. De modo que você deve se apresentar a Ele como resposta às orações que você a Ele faz. Se você ora pela salvação de alguém, não adianta você orar pela salvação dessa pessoa e quando você encontra essa pessoa, você se nega a pregar o Evangelho a ela. Não, você realmente quer que ela seja salva? Então ore pela salvação dela e então pregue para ela. Outro exemplo. Eu estou enfrentando problemas no casamento. Esse exemplo aqui eu estou repetindo, acho que em todas as últimas pregações. Mas o que eu posso fazer? Eu estou enfrentando problemas no casamento. Eu vou orar a Deus para que esses problemas sejam resolvidos.
Mas o que adianta eu orar para Deus que esses problemas sejam resolvidos se eu continuo sendo uma porcaria de marido? Se eu continuo sendo uma porcaria de mulher? Faz algum sentido? Senhor, o Senhor está vendo todas as crises que nós estamos enfrentando aqui no casamento? Eu peço que o Senhor nos ajude a resolver. E daí você se levanta da oração e continua sendo um péssimo marido, continua sendo uma péssima esposa. Não faz sentido essa oração, né? Deus está dizendo, cara, eu já te respondi. Se tu obedecer aquilo que está na Escritura, o teu casamento vai melhorar. Se a mulher obedecer aquilo que a Escritura ordena acerca dela, se o marido obedecer aquilo que a Escritura ordena para ele, o casamento de vocês vai melhorar. Não é passe de mágica, não é Deus falando, né? Não é eu estalar os dedos e de repente o homem vai se tornar o cara mais romântico no mundo, a mulher vai se tornar a melhor mulher do mundo. Não. É obedecer aquilo que está ali. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a resolver os nossos problemas aqui no casamento. Então, tá bom. O que o homem está fazendo de errado e o que ele deve fazer de certo agora? O que a mulher está fazendo de errado e o que ela deve fazer de certo? Do mesmo modo, se você ora para que Deus faça o milagre e te dê filhos, você deve se apresentar a Ele como resposta a essa oração. Nesse caso específico, você deve, num ato de fé e confiança a Deus, se preparar para receber os filhos que você está pedindo a Deus. E você vai se preparar usando o tempo que Deus está te dando agora, o tempo que você não precisa se levantar de madrugada para dar de mamar ao bebê, o tempo que você não precisa se levantar de madrugada para trocar a fralda do bebê, o tempo que você não precisa perder indo até o hospital porque o bebê ficou doente. Usando o tempo que Deus está te dando agora para aprender e obedecer ao máximo do que você puder da Escritura, para que quando os seus filhos nascerem, você esteja devidamente preparado para criá-los na doutrina e administração do Senhor. Além disso, considere o seguinte: o casal que no momento está impossibilitado de ter filhos, tem vantagem sobre o casal que já tem filhos. Vou repetir. O casal que no momento está impossibilitado de ter filhos, tem vantagem sobre o casal que já os tem. O casal que já tem filhos é obrigado, por assim dizer, a trocar o pneu furado com o carro em movimento. Né? Pense em todas as crises e todos os problemas que ocorrem em todos os casamentos. Né? Não existe casamento no qual não ocorra problemas. Não existe casamento no qual não ocorram crises. Os casais que já têm filhos têm que resolver essas crises e esses problemas na presença dos seus filhos. Eles estão tendo que trocar o pneu furado com o carro em movimento. Eles não podem parar o carro, eles não podem dizer, não, vamos tirar os filhos aqui de casa para a gente resolver os problemas. Não, os filhos estão ali convivendo. É trocar o pneu com o carro em movimento. Ou seja, esses filhos observarão todos os erros, todas as falhas, todos os pecados dos seus pais e todas as crises que eles enfrentam no casamento. Já aqueles casais que estão impossibilitados no momento de terem filhos, eles podem aproveitar esse tempo agora para resolver todos os seus problemas, todas as suas crises, sem que os seus filhos presenciem e sejam afetados pelos seus erros, falhas e pecados. Ou seja, enquanto o casal que tem filhos é obrigado a trocar o pneu com o carro em movimento, o casal que está impossibilitado de ter filhos pode tranquilamente estacionar o carro, macaquear o carro, trocar o pneu e então seguir viagem.
Todos os problemas podem ser resolvidos antes dos filhos nascerem. Ou pelo menos os problemas mais graves, as crises mais graves podem ser resolvidas já a partir de agora. Então, entenda a impossibilidade momentânea de ter filhos como uma bênção divina disfarçada, que te possibilita 2 privilégios que os casais que já têm filhos não receberam. O privilégio de aprender e praticar o máximo que você pode da palavra de Deus, para que quando os teus filhos nascerem, você esteja adequadamente preparado para criá-los na doutrina e instrução do Senhor. Você não vai precisar aprender enquanto está fazendo, você já aprendeu. Esse é o primeiro privilégio. O segundo privilégio é o de resolver o maior número possível de crises e problemas do casamento, para que quando os teus filhos nascerem, eles possam crescer numa família mais bem ajustada, mais equilibrada. Porque qual é o melhor? É crescer numa família onde o casal sempre está em pé de guerra, onde sempre há crises, sempre há discussões, sempre há problemas a serem resolvidos entre o casal? Ou é melhor crescer numa família onde ocorrem o mínimo desses problemas? Certamente a segunda opção é melhor. E com isso eu não estou defendendo que os casais atrasem de propósito os filhos. Não. Isso quase se torna um pecado. Atrasar de propósito os filhos. Porque esse atraso envolve egoísmo da parte daquele homem e daquela mulher. Esses tempos, eu vi alguém comentando acerca de, parece que as vacinas da Covid agora entraram na questão do calendário oficial de vacinas e parece que agora não sei se isso é exatamente verdade, mas parece que para matricular o filho na escola, então agora os pais vão ter que comprovar que os seus filhos foram vacinados contra a Covid, e a gente sabe que essas vacinas não são as mais seguras do mundo, né? A tecnologia usada nelas não foi suficientemente testada. E daí alguém comentou dizendo, mais uma coisa para não ter filho. Aí eu pensei, se todas as vezes que os crentes enfrentassem problemas de perseguição, por exemplo, eles pensassem, não vale a pena ter filho, que adianta botar filho no mundo para ser perseguido? Nós estamos sendo perseguidos por sermos discípulos de Jesus, estamos enfrentando dificuldades, que adianta ter filho nessa circunstância? Para que ter filhos para que eles ainda sofram? Se a igreja cristã pensasse isso ao longo da história, ela teria morrido nos primeiros séculos. Não teria mais crente, porque daí é o seguinte, a igreja já nasceu sendo perseguida no primeiro século, e ela continuou sendo perseguida no segundo, terceiro e quarto século. Se os crentes pensassem assim, a igreja teria morrido na primeira geração. Então, quando eu falo desses 2 privilégios, eu não estou defendendo que casais que podem ter filhos atrasem o nascimento dos seus filhos. Não, eu estou falando de pessoas, né, que estão impossibilitadas de ter filhos no momento. Por doença. É disso que eu estou falando. Tá? Então, eu não quero que ninguém aqui torça as minhas palavras. Essas são as aplicações para aqueles que são solteiros, sem filhos, e para aqueles que são casados, mas estão impossibilitados de terem filhos. Agora vamos aplicar tudo o que ouvimos aos casais que têm filhos
e que esses filhos ainda são crianças ou adolescentes. Ore pelos teus filhos. Especialmente pela salvação deles. Aprenda e pratique o máximo que você pode da palavra de Deus para que você possa criá-los na doutrina de uma situação do Senhor. Não terceirize a evangelização dos teus filhos para a igreja. Não é a igreja que deve separar pessoas para que essas pessoas criem os teus filhos na doutrina e instrução do Senhor. O mandamento não é para que a igreja crie um ministério especial de crianças, para que as pessoas que fazem parte desse ministério criem os filhos dos crentes na doutrina e administração do Senhor. Não, é responsabilidade dos pais criar os seus filhos na doutrina e administração do Senhor. Então não terceirize a evangelização dos teus filhos para a igreja. Evangelize diariamente os teus filhos, pregando a eles o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus. Ensine positivamente toda a palavra de Deus aos teus filhos. Não apenas ordene que os teus filhos leiam a Bíblia. Não apenas diga para que eles leiam a Bíblia. Não, você, além do teu devocional diário, no qual você já leu a Bíblia naquele dia, além desse devocional diário, você deve separar um tempo no dia, todos os dias, para ler a Bíblia com os teus filhos. Mas isso é muita responsabilidade. Sim, claro que é muita responsabilidade. Os filhos demandam responsabilidade dos seus pais. Mas eu não vou ter tempo daí para fazer as minhas coisas. E quem disse que tu tem que ter tempo para fazer as tuas coisas? Tu te casou e tu teve filhos. Quem se casa e tem filhos, abdicou do tempo para fazer as suas coisas. Se você queria ter tempo para fazer as suas coisas, deveria ter ficado solteiro. Aí você teria todo o tempo do mundo. Mas você casou, você teve filhos. O teu tempo não é mais o teu tempo agora. Então não apenas ordene que os teus filhos leiam a Bíblia. Em adição ao teu devocional diário, separe um tempo no dia, todos os dias, para ler a Bíblia com eles e explicar a eles o que vocês leram. Não apenas ordene que os teus filhos orem a Deus, mas em adição ao teu devocional diário, separe um tempo no dia, todos os dias, para orar com os teus filhos. Isso é um ensino positivo de toda a palavra de Deus aos teus filhos. Ensine os teus filhos a obedecerem a Deus por meio do teu exemplo. Você ensinou com palavras enquanto explicava a eles a porção da leitura bíblica? Agora você tem que exemplificar isso. Aproveite toda a oportunidade para ensinar com exemplos práticos os teus filhos a obedecerem a Deus. Essas oportunidades incluem o relacionamento conjugal. Ensine os teus filhos como deve ser um casamento de forma prática. Ensine a tua filha o que ela deve procurar num homem, sendo esse exemplo de homem perfeito. Para que quando ela quiser casar, ela procure um homem perfeito igual a você.
que ela encontre um homem que não trate ela de forma errada. Não, se você não quer que ela encontre um homem que trate ela de forma errada, então trate a tua mulher de forma correta. Ame a tua mulher como Cristo amou a igreja. Você estará ensinando a tua filha o que é um homem de verdade e o que ela deve procurar num homem. Da mesma forma, ensine o teu filho o que ele deve procurar numa mulher. Seja uma mulher submissa ao marido e obediente a Cristo. O exemplo do homem também vai ensinar o menino a ser um homem verdadeiro. O exemplo da mulher também vai ensinar a menina a ser uma mulher verdadeira. Então, aproveite toda oportunidade para ensinar com exemplos práticos os teus filhos a obedecerem a Deus. Essas oportunidades incluem o relacionamento conjugal, o relacionamento com os filhos, que eles aprendam a como tratar os seus próprios filhos a partir do exemplo que você traça da forma como você os trata. Outras oportunidades, relacionamentos com os demais parentes, com amigos, com vizinhos, com colegas de trabalho. Se você pecar em algum momento, confesse esse pecado em família. E faça todas as restituições necessárias na presença dos seus filhos. Assim eles vão aprender na prática a necessidade do arrependimento e como o arrependimento deve ser praticado. Você vai ensiná-los que eles devem se arrepender e você vai exemplificar como é que alguém se arrepende. Ensine os teus filhos por meio da disciplina corretiva, disciplinando-os todas as vezes que eles desobedecerem a ti e a Deus. E use a desobediência deles como uma nova oportunidade para pregar o arrependimento e o evangelho a eles. Jamais releve o pecado dos teus filhos. Jamais considere que jamais considere que o pecado dos teus filhos é algo inconsequente. Porque se você relevar o pecado deles, eles aprenderão com você a relevar os próprios pecados. Você não deve relevar os seus próprios pecados e você não deve relevar os pecados deles, para que eles aprendam a não relevar os seus próprios pecados também. Talvez alguns vão considerar isso radical demais. Não são os teus filhos que decidem o momento em que eles vão começar a namorar. Não são os teus filhos que decidem o momento em que eles vão começar a namorar. E quando eles namorarem, eles não vão namorar alguém que eles escolheram. Eles vão namorar alguém que vocês aprovaram. Porque o que adianta você criar o teu filho na doutrina e admoestação do Senhor e permitir que ele namore com alguém que não foi criado na doutrina e admoestação do Senhor e permitir que ele se case com alguém que não foi criado na doutrina e admoestação do Senhor? Todo o teu trabalho terá sido em vão. Então, não são os teus filhos que decidem o momento que eles começarão a namorar, e você não deve permitir que eles namorem com qualquer um ou qualquer uma. É você que decide o momento em que eles começarão a namorar, e você deve deixar bem claro que o namoro visa o casamento, o que significa que eles somente poderão prontos para... Se a tua filha, de 16 anos, não está pronta para casar, por que ela vai namorar?
Se a tua filha, 16 anos, só vai se casar com 25, por que ela vai começar a namorar aos 15? Você está pedindo para que ela peque, para que ela engravide fora do casamento. O namoro não é para se divertir. Isso você deve ensinar aos seus filhos. O namoro não é para se divertir. O namoro não é para ganhar experiência com o sexo oposto. O namoro é só ocorrerá quando ele conhecer a pessoa certa para casar. Aí sim. Não permita que os teus filhos namorem incrédulos, ou então namorem pessoas que, embora professem fé em Jesus, dão clara indicação de que essa fé em Jesus é falsa. Ensine os teus filhos a valorizarem o culto a Deus de 2 modos complementares. Separe 1 hora na semana, todas as semanas, para o culto a Deus em família. Nesse culto vocês vão cantar cânticos de louvores a Deus, vocês vão ler uma passagem bíblica. Essa passagem bíblica será explicada pelo pai. E também serão feitas orações. Esse é a primeira forma como você vai ensinar os teus filhos a valorizar o culto a Deus. A segunda forma é se assegurando que toda a tua família esteja presente em todos os cultos públicos da igreja. Preste atenção, é toda a tua família em todos os cultos públicos da igreja. Não é apenas o pai ou apenas a mãe que deve vir o culto uma vez ou outra. Não, é toda a família que deve estar presente em todos os cultos. Jamais falte algum culto porque você, eu estou cansado hoje. Ou então, hoje eu não estou muito afim, não estou com muita vontade. Ou então tem um outro compromisso lá que eu quero ir, então a gente não vai no culto. Se você fizer isso, você estará ensinando aos teus filhos que quando eles estiverem cansados, eles não devem ir no culto. E daí sabe o que vai acontecer? Quando os seus filhos tiverem 14, 15 anos, e eles já não tiverem mais assim tanto medo, vai chegar a hora de vir ao culto, e eles vão dizer, não pai, mãe, hoje eu não vou, estou cansado hoje eu não estou com vontade. Ou então, o meu amigo me convidou para ir lá naquele lugar lá, eu vou lá. É isso que você vai estar ensinando aos seus filhos. Somente falte aos cultos se alguém da família estiver doente e isso impossibilitar a presença dos demais. Né? Digamos que a pessoa está doente e ela precisa da companhia de alguém para ficar cuidando dela. Aí sim. Agora, se a pessoa está doente, mas ela pode ficar tranquila em casa sozinha, o restante da família vem. Né? Mas se a doença é tal que tem que ter a companhia de alguém, aí sim, aí a família está justificada diante de Deus por faltar aquele culto. Então, somente falte aos cultos se alguém da família estiver doente e se impossibilitar a presença dos demais, ou então se você estiver vindo para a igreja com o carro e der uma pane no carro, der um acidente automobilístico, alguma coisa assim, e você ficar impossibilitado. Mas se o carro estragou antes, você sempre pode chamar um aplicativo, né? Ah não, o meu carro estragou
na quarta-feira, por isso que eu não vim na quinta. Bom, mas tu podia ter chamado um Uber para vir no culto na quinta-feira. Ou então o meu carro estragou na sexta e só vai ficar pronto na terça-feira, e daí por isso que a gente não veio no domingo no culto. Bom, mas tu podia ter, né, chamado o Uber no domingo. Perceba que eu estou tentando tirar todas as suas desculpas para o bem dos teus filhos. Se você não ensinar os seus filhos a valorizarem o culto a Deus desde cedo, quando chegar a adolescência, 14, 15 anos, talvez até você consiga arrastar eles. Mas para todos os demais irmãos vai ficar claro que o teu filho não quer estar ali. Ele vai estar lá sentado no lugar dele com a cara emburrada, durante o culto, durante a pregação. Se você não ensinar os teus filhos a valorizarem o culto a Deus desde cedo, quando chegarem na adolescência, eles não mais quererão te acompanhar ao culto a Deus. Ensine os teus filhos a buscar refúgio e salvação em Jesus nos períodos de sofrimento, dificuldade e tribulação. E você fará isso por meio de palavras, mas muito mais do que palavras, você fará isso por meio do exemplo pessoal. Quando você estiver enfrentando períodos de sofrimento, dificuldade e tribulação, não recorra ao pecado ou qualquer outro artifício para tentar resolver aquele problema. Recorra apenas a Jesus como a solução dos seus problemas. Porque se você recorrer ao pecado, se você recorrer a outro artifício, é isso que você estará ensinando aos seus filhos. Você estará ensinando aos seus filhos que no momento da dificuldade, Jesus não é de confiança. No momento em que as coisas dão errado, Jesus, não adianta confiar em Jesus quando as coisas dão errado. É isso que você estará ensinando aos seus filhos. Você estará ensinando eles a se escandalizarem com o sofrimento e a rejeitarem a Jesus quando o sofrimento vier. Ensine os teus filhos tudo aquilo que você está aprendendo nessa pregação. Para que eles ensinem o mesmo aos filhos deles, aos teus netos. E assim por diante. Agora vamos fazer a aplicação aos casais que já têm filhos adultos. Lembre-se que você continua sendo responsável pelos seus filhos, mesmo depois de eles se tornarem adultos. Você não pode lavar as mãos, você não pode dizer, bom, agora não é mais minha responsabilidade. Não, continua sendo tua responsabilidade até o dia em que você morrer. Ore para que os teus filhos permaneçam na fé, caso eles já sejam salvos, ou se os teus filhos adultos ainda estão na incredulidade, ore a favor da salvação deles. E ore a favor dos cônjuges deles, se eles forem casados. Aprenda e pratique o máximo que você pode da palavra de Deus, para que você possa aconselhá-los conforme a doutrina e a administração do Senhor. Agora você não pode mais criá-los, né? Porque você já os criou. De forma errada ou correta, você já os criou. Mas você ainda deve aconselhá-los, segundo a doutrina e a administração do Senhor. Então, continue aprendendo, praticando o máximo que você pode da palavra de Deus, para que você possa aconselhá-los conforme a doutrina e a administração do Senhor. Se os teus filhos são incrédulos, e você durante a infância e adolescência deles não era ainda um discípulo de Jesus, ou se você já era um discípulo de Jesus, mas falhou e não soube como criá-los na doutrina e na administração do Senhor, confesse a eles esta falha e esse pecado. E então compense o tempo perdido.
Aproveite toda oportunidade que você tiver para pregar a eles o Evangelho, o arrependimento dos pecados, a fé em Jesus. Também exemplifique com a tua vida a obediência à lei e aos mandamentos de Deus. E certamente, com certeza, a tua pregação vai causar atritos no teu relacionamento com os filhos incrédulos. Adultos, eu estou pensando, né? Vai causar atritos. E esses atritos te levarão a não querer pregar para eles. Você vai pensar, não, eu vou só orar pelos meus filhos a partir de agora. Eu não vou mais pregar para os meus filhos, porque toda vez que eu prego da briga, da discussão, eu vou só orar por eles. Para manter a paz na família. Essa paz que você está tentando manter pela não pregação do Evangelho aos teus filhos adultos incrédulos, essa paz é falsa e essa paz é satânica. Qualquer paz que existe fora de Jesus, qualquer paz que para existir, é necessário que Jesus jamais seja mencionado. Toda paz que para persistir exige que o Evangelho e a palavra de Deus jamais sejam pregadas, é uma paz falsa e satânica. E lembre-se, você é um homem de paz. Não da paz do mundo, não da paz satânica, não. Você é um homem da paz. A paz que vem de Deus. Você é esse homem pacífico. Você é essa mulher pacífica. E como homem pacífico, como mulher pacífica, você não pode ficar satisfeito com a falsa paz satânica que te leva a negar a Cristo, que te leva a não pregar o Evangelho. O único Evangelho que pode trazer verdadeira paz à tua família. Então, pregue o Evangelho aos teus filhos e apresente a tua vida como exemplo de obediência a Deus, ainda que isso cause confusões, ainda que isso cause problemas. Faça isso até o dia em que os teus filhos finalmente se renderem a Deus, a Jesus, ou até o dia em que você morrer. E se você tem netos, ore pelos teus netos, ensine os seus netos a obedecerem a Deus, pregue a eles o Evangelho, o arrependimento dos pecados e a fé em Cristo. E seja também um exemplo para os teus netos de obediência à lei de Deus e aos mandamentos. É possível você fazer tudo isso, tudo certo, e ainda assim dar tudo errado. É possível. Porque de fato o Salmo 37, o contexto do Salmo 37 é exatamente esse, né? Os ímpios prosperam nos seus pecados, e os justos obedecem a Deus, fazem tudo o que é correto, e se dão mal exatamente por terem obedecido a Deus. Mas o Salmo 37 foi escrito por Davi exatamente para dar esperança ao justo de que, embora agora a obediência dele esteja causando problemas na sua vida, haverá um dia no qual a sua obediência será recompensada. Davi quer que o justo, que aquele que confia em Jesus, daquele que é crente em Jesus, continue de forma fiel, obedecendo a Jesus, ainda que no momento essa obediência cause sofrimentos e tribulações. Então é possível, sim, que você faça tudo isso, que você seja de todos os pais cristãos que já existiram neste mundo e existirão, é possível que você seja o melhor deles.
de todas as mães cristãs que já existiram e ainda existirão neste mundo, é possível que você seja a melhor delas e ainda assim a tua posteridade mostrar-se infiel a Jesus. Se isso ocorrer, que não seja por tua culpa. Que você não seja o culpado disso. Que não seja porque você não fez de tudo para criar os teus filhos na doutrina e administração do Senhor. Se isso ocorrer, que não seja porque você não os ensinou a obedecer à lei de Deus e nem porque você falhou em ser um bom exemplo de obediência aos mandamentos de Deus. Se ocorrer da tua posteridade não ser fiel nem obediente a Jesus, que seja por culpa dos teus filhos, que seja por culpa dos teus netos, que seja por culpa dos teus bisnetos, que seja por culpa dos teus tataranetos, mas jamais a tua culpa. Que não seja você o culpado. Se ocorrer da tua posteridade não ser fiel a Jesus, que os teus tataranetos digam com respeito à tua fidelidade a Jesus, que você, o seu tataravô ou tataravó, foi de fato fiel e obediente a Jesus. Que eles digam, meu tataravô, a minha tataravó, eles foram fiéis a Jesus. Eles ensinaram a sua posteridade a ser fiel e obediente a Jesus. Mas nós rejeitamos o ensino deles, e rejeitando o ensino deles, nós rejeitamos a Jesus também. Sendo os teus tataranetos fiéis e obedientes a Cristo ou não, que eles sejam obrigados a reconhecer que você foi fiel e obediente a Jesus. Sendo os teus tataranetos fiéis e obedientes a Jesus ou não, que eles sejam obrigados a reconhecer que você fez o máximo para que eles e o restante da tua posteridade fossem fiéis e obedientes a Jesus. Então guarde e considere tudo o que ordena a lei de Deus e os seus mandamentos e ensine os teus filhos a fazerem o mesmo. Aprove tudo que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam e ensine os teus filhos a fazerem o mesmo. Dê ouvidos a tudo que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam e ensine os teus filhos a fazerem o mesmo. Tome como exemplo tudo o que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam e ensine os teus filhos a fazerem o mesmo. Obedeça e tome a forma de tudo que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam e ensinem os teus filhos a fazer o mesmo. Pregue tudo isso às pessoas do teu convívio e especialmente aos teus filhos. Pregue às pessoas do teu convívio, aos teus filhos, tudo que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam, e ensine os teus filhos a fazerem o mesmo com as pessoas do convívio deles e com os filhos que eles tiverem. Seja irrepreensível, perfeito, íntegro e moralmente justo, tudo que a lei de Deus e os seus mandamentos ordenam, e ensine os teus filhos a fazerem o mesmo. Considere seriamente a questão que o Espírito Santo te propõe nessa pregação. O que os teus tataranetos dirão acerca da tua fidelidade ou infidelidade a Cristo? Eles dirão que você foi fiel a Cristo a tal ponto de garantir que eles mesmos fossem fiéis a Jesus e desse modo eles fossem abençoados? Ou eles, com os seus próprios pecados e rebeldia, mostrarão que apesar de você confessar fé em Jesus, você sempre foi um pecador rebelde contra Cristo.
Essa é a questão que o Espírito Santo te propõe. E o ultimato que ele te faz é o seguinte: ou você garantirá que os teus tataranetos, que só depois de muitas décadas sejam fiéis e obedientes a Cristo, ou você mesmo terá deixado de servir a Jesus, não sendo nem fiel e nem obediente a Ele.